Olá! Tu sabe me dizer qual é o esporte coletivo mais praticado e mais popular do mundo? Sua origem remonta na China 5.000 anos atrás e sua fase moderna começou na Inglaterra do século XIX. Hoje, o nosso almanaque do esporte será sobre o Futebol. Embora não se tenha muita certeza sobre os primórdios do futebol, historiadores descobriram vestígios dos jogos de bola em várias culturas antigas. Estes jogos de bola ainda não eram futebol, pois não havia definição de regras como há hoje. Porém, demonstram o interesse do homem por este tipo de esporte desde os tempos antigos. O futebol tornou-se tão popular graças a seus jeitos simples de jogar. Basta uma bola, equipes de jogadores e as traves, para que, em qualquer espaço, crianças e adultos possam se divertir com o futebol. Na rua, na escola, no clube, no campinho do bairro ou até mesmo no quintal de casa, desde cedo, jovens de vários cantos do mundo começam a praticar o futebol. Na China, por volta de 3000 a.C., os militares chineses praticavam um jogo que, na verdade, era um treino militar. Após as guerras, formavam equipes para chutar a cabeça dos soldados inimigos. Com o tempo, as cabeças dos inimigos foram sendo substituídas por bolas de couro revestidas com cabelo. Formavam-se duas equipes com 8 jogadores, e o objetivo era passar a bola de pé em pé, sem deixar cair no chão, levando-a para dentro das duas estacas fincadas no campo. Essas estacas eram ligadas por um fio de cera. No Japão antigo, foi criado um esporte muito parecido com o futebol atual, porém se chamava kemari. Praticado por integrantes da corte do imperador japonês, o kemari acontecia num campo de aproximadamente 200 metros quadrados. A bola era feita de fibras de bambu e, entre as regras, o contato físico era proibido entre os 16 jogadores, 8 para cada equipe. Os gregos criaram um jogo por volta do século I a.C., que se chamava Episkiros. Nesse jogo, soldados gregos dividiam-se em duas equipes de 9 jogadores cada e jogavam num terreno de formato retangular. Na cidade grega de Esparta, os jogadores, também militares, usavam uma bola feita de bexiga de boi, cheia de areia ou terra. O campo onde se realizavam as partidas em Esparta eram bem grandes, pois as equipes eram formadas por 15 jogadores, quando os romanos dominaram a Grécia. Entraram em contato com a cultura grega e acabaram assimilando o Episkiros, porém o jogo tomou uma conotação muito mais violenta. Há relatos de um esporte muito parecido com o futebol, embora usava-se muita violência. O soule ou arpastum era praticado na Idade Média por militares que se dividiam em duas equipes, atacantes e defensores. Era permitido usar socos, pontapés, rasteiras e outros golpes violentos. Há relatos que mostram a morte de alguns jogadores durante a partida. Cada equipe era formada por 27 jogadores, onde grupos tinham funções diferentes no time: corredores, dianteiros, sacadores e guarda-redes. Na Itália medieval, apareceu um jogo denominado Gioco del Cassio. Era praticado em praças e os 27 jogadores de cada equipe deveriam levar a bola até os dois postes que ficavam nos dois cantos extremos da praça. A violência era muito comum, pois os participantes levavam para campo seus problemas causados principalmente por questões sociais típicas da época medieval. O barulho, a desorganização e a violência eram tão grandes que o rei Eduardo II teve que decretar uma lei proibindo a prática do jogo, condenando a prisão dos praticantes. Porém, o jogo não terminou, pois integrantes da nobreza criaram uma nova versão dele com regras que não permitiam a violência. Nessa nova versão, cerca de 12 juízes deveriam fazer cumprir as regras do jogo. Pesquisadores concluíram que o Gioco del Calcio saiu da Itália e chegou à Inglaterra por volta do século XVII. Na Inglaterra, o jogo ganhou regras diferentes e foi organizado e sistematizado. O campo deveria medir 120 por 180 metros e nas duas pontas seriam instalados 2 arcos retangulares, chamados de gol. A bola era de couro e enchida com ar. Com regras claras e objetivas, o futebol começou a ser praticado por estudantes e filhos da nobreza inglesa. Aos poucos, foi se popularizando. No ano de 1848, numa conferência em Cambridge, estabeleceu-se um único código de regras de futebol. No ano de 1871, foi criado a figura do guarda-redes, o goleiro, que seria o único que poderia colocar as mãos na bola e
deveria ficar próximo ao gol para evitar a entrada da bola. Em 1875 foi estabelecida a regra do tempo de 90 minutos. Em 1891 foi estabelecido o pênalti para punir a falta dentro da área. Somente em 1907 foi estabelecida a regra do impedimento. O profissionalismo no futebol foi iniciado somente em 1885 e no ano seguinte seria criado na Inglaterra a International Board, cujo objetivo principal era estabelecer e mudar as regras do futebol quando necessário. No ano de 1904 foi criada a FIFA, Federação Internacional de Football Association, que organiza até hoje o futebol em todo o mundo. É a FIFA que organiza os grandes campeonatos de seleções, Copa do Mundo, de 4 em 4 anos. A FIFA também organiza campeonatos de clubes, como por exemplo a Copa Libertadores da América, Copa da UEFA, Liga dos Campeões da Europa, Copa Sul-Americana, entre outros. O futebol é o esporte coletivo mais popular do planeta. Segundo dados da Federação Internacional do Futebol, a FIFA, cerca de 270 milhões de pessoas atuam em atividades diretamente relacionadas ao esporte, seja como jogador, seja como árbitro. Atualmente, grandes competições de futebol são organizadas todos os anos por diferentes entidades futebolísticas, nacionais, continentais ou internacionais. E o esporte popularizado entre as massas de trabalhadores pobres é um segmento bilionário que movimenta muito dinheiro e move interesses políticos mundo afora. Esse foi mais um vídeo da série Almanaque do Esporte, contando a história do futebol no mundo. Mas e o futebol no Brasil? Bom, essa é uma história para um outro vídeo. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever para ajudar a gente a criar mais conteúdo e ativar as notificações do sininho. Era isso. Um beijo e até a próxima. Tchau! Até mais!